que a Suzane von Richthofen ganhou 100 mil seguidores no Instagram, lá da lojinha virtual dela, por conta do sucesso do Tremembé. Eu não vejo tudo que envolve true crime e tudo mais. A própria religião, né, que vem com essa questão muito ideológica também, então... Há algo de profundamente humano em querer saber e entender o outro. Talvez até mais em entender o lado sombrio do outro. Desde as tragédias gregas até as séries de true crime, somos atraídos por histórias de conflito, de culpa e de redenção. É uma mistura que a gente sente de curiosidade, de empatia e de até medo. Segundo a neurociência, existem raízes profundas que explicam essa atração, esse interesse. Sistema de recompensa e de empatia são ativados quando assistimos histórias intensas de pessoas. É um mecanismo de aprendizagem social onde o cérebro testa a moralidade sem o risco real. Agora, o uso intenso de materiais, a assistir muito esses materiais de violência, né, de true crime, acabam também gerando um reflexo de dessensibilização, de vício e de até distorção da percepção que nós temos da realidade. O que está por trás disso, o quanto que nós estamos consumindo nessa sociedade de hoje e quais são as consequências que nós já estamos vendo dessa atração. É sobre isso que a gente vai falar hoje com essas duas figuras, Vinícius, filmmaker, e Michele Bonfim, psicóloga. Sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigada. Prazer é meu também. Maíra, perdão. Imagina. Olha, Obrigada, esse Maíra. assunto é muito interessante, viu? A gente realmente vê muito esse interesse e a gente pouco entende o que está por trás disso. Vocês têm a impressão ou dados de que realmente esse interesse aumentou, ou pelo menos a gente está produzindo mais material, Vini, relacionado a isso? Eu acho que definitivamente, Maíra. Assim, isso já é algo que eu acredito que a gente meio que herdou um pouco de fora o lance de true crime, que é o que você comentou. Mas hoje em dia a gente tem uma produção muito maior e estão vindo cada vez mais produções falando sobre isso, né? A gente tinha antes, por exemplo, Ted Bundy, né? Que é Sim. um dos mais conhecidos também. E essa cultura mesmo dos Estados Unidos com essa fascinação, até eu diria, né? Por esses eventos em si, essas barbaridades e tudo mais, e como essas histórias são tão, de certa forma, loucas mesmo, que despertam o interesse na galera. E eu acho que, atualmente, a gente vem vendo uma crescente, né? De produções brasileiras. A Amazon mesmo já está, acho que na terceira ou na quarta produção, que fala sobre isso, só que trazendo para o nosso contexto, né? São casos brasileiros, nesse nível, assim. Então, acredito que existe um interesse muito grande das pessoas mesmo, para com esse tipo de material, e acredito que o mercado mesmo está vendo uma chance de ganhar em cima disso, de certa forma. Porque a gente sabe que a indústria do cinema, a televisão, é um negócio, de certa forma, né? Claro. E então acredito que sim, acredito que tem crescido bastante. E Michele, é uma questão só relacionada a crimes, a barbaridades, a essa coisa mais macabra? Ou isso fala sobre um interesse de saber mesmo da vida do outro? Sim, sim. Eu acho que todo mundo é afetado com a curiosidade de entender um pouquinho o que que passa no pensamento do outro. O que que move o outro a agir daquela forma, a cometer um crime, o que que move o ser humano ali a ter determinada atitude, né? Trair, ser leal, ser líder, né? O que que motiva, o que que tem por trás daquele comportamento das pessoas. E aí não é só
né, no cinema, não é só nos crimes, não é só na arte, mas se você está dentro de casa, tem alguém gritando lá na rua, o que que você vai fazer? Você vai lá na cortina, vai ficar escondidinho tentando entender e saber Total. de forma segura o que está acontecendo. Você quer participar, mas você quer estar seguro ao mesmo tempo. E, na verdade, o que eu entendo é que então, todo mundo é afetado por essa questão, né, essa curiosidade, que ela é instintiva do ser humano mesmo, desde, né, nossos primitivos ali, e de tentar entender, aprender com o outro, tentar evitar o fracasso do outro, os erros do outro e também nos inspirar no sucesso do outro, né? Então é muito nesse sentido, é uma curiosidade que ela acaba sendo muito instintiva mesmo, né? Interessante, né? Não tem como Uhum. a gente fugir do ser social que somos. Então, Exatamente. essa questão faz com que também o nosso cérebro funcione de um jeito para aprender com o outro. É isso. Isso. Para ver o limite. Então, o julgamento que a gente tem do outro é uma tentativa da gente mapear o que que a gente quer, o que a gente não quer, o que é. É por aí? Isso. É essa própria questão dos sermos, seres sociais, né? Então, eu existo a partir do outro, tenho o neurônio do espelho, né? Então, eu desde pequenininho vou entender qual é o limite do meu corpo, qual é o meu funcionamento, né? Conceituar a vida mesmo através do outro, da mãe, da figura da materna, da família, depois dos amigos, da escola e da sociedade como um todo, quando a gente chega nesse ponto da criticidade ali da adolescência. Então, é nesse sentido que todos nós vamos ser afetados de alguma forma. E quando eu entro em contato com a arte, com a forma ali, na televisão, como eu coloquei, dessa forma segura, dentro da minha casa, tendo contato com aquilo, a minha mente vai criando essa rede neural como se eu estivesse interagindo, como se eu estivesse vivendo aquilo, né? Tanto que é um exemplo que eu gosto de falar bastante, a gente está assistindo um filme de terror. Tu sabe que aquilo é uma ficção, só que se você está ali assistindo, se ouvir um barulho dentro de casa, você fica assustado, fica com medo. A tua mente entende que você está vivendo aquele contexto, ainda que racionalmente tenha todo o entendimento que é uma ficção. E aí, quando a gente pensa nessas séries, né, baseadas em fatos reais, em crimes, aí você vai para outra área também, tentando ali refletir, né, na criticidade, o que que levou aquela pessoa, tem os pontos de identificação de cada um, né? A gente vai entrar depois um pouquinho mais sobre cada caso ali, talvez, né? Falar alguma coisa, mas o que que eu identifico ali que parece comigo, ou então, que alívio, eu não faria dessa forma, né? Então, como é que eu posso me espelhar naquela situação e também as projeções mesmo, né? Eu crio o ódio daquela pessoa, ou então eu crio empatia, várias questões ali que falam muito, que eu gosto de entender assim, fala mais sobre a gente, sobre os nossos interesses em Sim. si, do que necessariamente aquele caso, aquela série, aquele filme, né? Perfeito. Eu estava ouvindo um podcast que eu adoro da BBC, não sei se vocês conhecem, que é o Crowd Science. Ele é um podcast também de neurociência. Uhum. E lá estava falando por que que a gente gosta tanto de filme de terror. E uns estudiosos que passam a vida toda estudando sobre isso, falaram que é benéfico até para o nosso cérebro, porque a gente aprende, como você está falando, e a gente passa a desenvolver algumas habilidades mentais de tolerar situações que poderiam ser fóbicas, né, ansiogênicas. Muito interessante. Agora o Vini falou sobre o negócio, o mercado, Aham. né? E aí eu estava ontem vendo na, no Instagram, na Rede Onda, e aí estava falando que a Suzane von Richthofen ganhou 100 mil seguidores no Instagram, lá da lojinha virtual dela, por conta do Aham. sucesso do Tremembé. Você vê, né, cara? E aí, como é que você problematiza isso, Vini? Ao mesmo tempo que é um negócio que é bom para quem Uhum. faz, mas quais são as implicações disso para a sociedade? Cara, então, acho que essa é uma questão, inclusive, que eu tava discutindo esses dias com alguns colegas meus. A gente tem um podcast também, e aí volta e meia a gente... É um podcast voltado pra cultura pop, cinema, no geral. E a gente tava conversando sobre isso outro dia. E eu tenho amigos que são mais fãs dessa parte de true crime, de investigação e tal, a galera que gosta desses crimes reais, assim, no sentido de consumir mesmo e de ir atrás, essas coisas. Tem canais no YouTube que são voltados só pra isso hoje em dia, né? E
Então, eu já sou mais do lado assim, eu gosto mais com limitações, assim. Eu não vejo tudo que envolve true crime e tudo mais. Eu sou mais pro lado, assim, gosto quando eu vejo que é algo que tem uma sensibilidade na obra, no geral, sabe? Por exemplo, eu acho que o Tremembé, em si, ele traz um lado um pouco mais... Eu vejo que tem um trabalho ali que tem... Ele não tenta romantizar, de certa forma, as coisas horríveis que aconteceram. Os fatos que eles estão abordando ali, né? E eu acho que, às vezes, tem algumas obras... isso não estou falando só de obras brasileiras, tá? Tem algumas também que são de fora e tudo mais, que eu acho que ficam numa linha tênue ali entre, tipo assim, você, de certa forma, tentar humanizar demais o assassino ali, o que seja, e não saber, assim, óbvio, existe o lado real do que aconteceu e tudo mais, de como funciona a mente da pessoa que fez aquilo, só que eu acho que tem que ter um alinhamento, sabe, ali com a escrita, no geral, em relação a isso, de saber como eu falei, a sensibilidade. Eu acho que eu vi outro dia o Maníaco do Parque, que foi da Amazon também. Eu assisti um filme do Maníaco do Parque e esse foi um em si que, tá, esse é um exemplo ruim do que a gente poderia estar consumindo hoje, sabe? Porque eu acho que ele não tem essa sensibilidade da escrita mesmo, da história, de como abordar. E eu acho que a situação no geral, porque querendo ou não, a gente está falando, você citou, Michele, de filme de terror e tudo mais, e eu acho que aqui, por que que eu acho que tem que ter, de certa forma, um cuidado quando você vai retratar e falar sobre esses acontecimentos? Porque foram coisas reais que aconteceram, né? Vítimas realmente ali, famílias que foram destruídas. Então, eu acredito que você passar por cima de uma história assim, sem saber exatamente como dosar certas situações ali, é muito importante. Eu acho que, de certa forma, algumas obras acabam sendo um desserviço, né? Tipo, eu acho que Tremembé tá fazendo um bom trabalho em relação a isso. Eu não terminei a série, vocês terminaram? Vocês assistiram Não Tremembé? assisti toda, Eu não. Não assisti parei toda? também na metade. Eu Ainda também não. parei na metade. Mas assim, até onde eu vi, eu tô gostando porque eu vi que tem esse lado em si. Ele não tenta. Inclusive, o que eu gosto é que tem aquele choque de realidade, né? De você ver a situação ali, tu não sabe exatamente. Óbvio, né? Quem já sabe das notícias e tudo mais e vê ali o nome do personagem aparecendo, já tem uma noção do que aconteceu antes, mas às vezes ele estampa ali na tela, né? O crime que aconteceu e tal. Isso. Isso é uma quebra, né? De expectativa até, de padrão ali, que eu acho muito boa. Eu acho que existem obras e obras, Maíra, assim, é, algumas são benéficas e outras não. Eu acho que o que me pega um pouco talvez seja a fascinação da grande massa em volta do dessa parte específica que é o true crime. E assim, não estou falando no sentido de é algo super interessante, de certa forma. É algo que precisa realmente ser contado. Só que eu acredito que eu vejo um pouco, você usou o exemplo da cortina ali, tipo, tu escuta algum barulho Sim. ali na vizinhança, vai dar aquela fofocada ali, aquela olhada na cortina. E eu vejo, eu faço uma analogia parecida que é, você tá ali no engarrafamento, aconteceu um acidente, e, cara, às vezes tu tem um cara que tá na pressa, ele vai passar, ele tá com pressa por causa do engarrafamento, mas ele vai parar para olhar o que aconteceu ali. Ele vai querer ver o que aconteceu, qual foi o acidente, independente de qual seja, tá? Óbvio, existem pessoas que vão passar direto, existe aquele cara que mal vai olhar, mas sempre vai ter a grande massa que vai parar para olhar ali. E até onde isso é bom, né? Tipo, eu fico aqui o questionamento. Acho que a gente vai tentar debater um pouco sobre aqui. Mas até Sim. onde? Acho que existe um lado ruim, sim, de certa forma, nesse sensacionalismo, no geral, dessa mídia específica. Mas isso mais nos bastidores de quem está fazendo, exatamente, não necessariamente quem está consumindo. Acho que quem está Sim. consumindo é um pouco Nossa, de vítima, né? E é Também. muito delicado também, porque cada um é afetado de uma forma, né? exato. Se a gente for pensar um pouquinho em cima dessa própria série Tremembé, ela está falando de crimes que aconteceram e muitas das vítimas, né, pessoas envolvidas estão aqui, é dessa geração. Então, é a mãe de uma criança, é a filha
de uma detenta ali, né? São pessoas que estão envolvidas, familiares que têm seus efeitos diferentes de quem está assistindo em casa, que não, né? É só uma história, ainda que viveu. Acho que são histórias que foram muito pesadas para nossa Sim, geração, então comoveu muito uma sociedade, né? Então, cada um é afetado de uma forma, né? Eu estava lendo sobre as críticas em relação à série, muito bem feita tecnicamente, mas, de fato, vai falar um pouquinho de como cada um vai vivendo aquela experiência ali, né? Se a gente for sentar aqui e falar de uma determinada cena, o que chama atenção para mim é um ponto, o que vai chamar atenção para você é outro ponto, para ele é tá. outro, né? Então, é muito delicado essas questões, né? Eu acho que... E, e aí tem os riscos mesmo, né, de como vai ser esse consumo, né? Quem que está assistindo? É no sentido, até você falou alguma coisa ali sobre o risco em relação a não ter essa crítica, né? Se eu não refletir em cima daquilo, ok, então eu Isso, vou banalizar aquele tipo de atitude, eu vou começar a romantizar aquela exato. pessoa, aquele assassino, a figura do bandido mesmo, né? Então é algo bastante delicado e que você não tem a dimensão, eu entendo, né, da Sim. própria produção, de como vai atingir, porque lá do outro lado tem infinitos tipos de subjetividade, né? Nossa, eu acho é muito tênue a linha. Por quê? Porque vivemos numa sociedade capitalista em que o Sim, dinheiro está, na verdade, as produções, o fazer, os comportamentos estão a serviço do dinheiro, Sim. né? Então, se a gente sabe que isso dá ibope, que isso uhum, dá, viraliza na internet, sim, a pessoa ela escorrega na ética, né? E aí vem todas sim, essas repercussões. Eu tenho a sensação, e aí eu quero ouvir vocês, que o ser humano, ao mesmo tempo que ele gosta do macabro, porque né, o que eu falei na introdução, é uma forma da gente experimentar de um modo seguro sim, aquilo, de Aham. testar o limite, a moralidade, a gente está vivendo aquilo também, né? uhum, Tem até um livro que eu acho super interessante, fala os homens bons. é, os homens maus fazem o que os homens bons sonham. Então, a gente uhum, tem um lado macabro também, Uhum. né? sim, Então, só que isso é complicado, tem essa parte, mas tem uma parte também da necessidade nossa afetiva de redenção, de a gente uhum, achar o lado bonzinho dentro do uhum, vilão, né? sim, Então, tá aí vários estudos de pessoas que mandam cartas para os presos e sim, se relacionam e casam Sim. com eles, né? Aham. Porque a gente tem esse lado de, não, e deixa eu ver o lado frágil desse bad boy. E uhum, aí a gente acaba naturalizando tudo. sim. Os influencers, eles estão aí, eles estão ditando o estilo de vida e sendo presos por lavagem de dinheiro, por... Como é que vocês visualizam isso? Cara, Maíra, eu acho que assim, em relação, assim, eu acho que é muito louco, né, se a gente parar pra pensar no Muito. geral, assim. Mas realmente, existe muito isso, esse lado de... Inclusive na série mesmo tem um exemplo perfeito que fala exatamente desse momento de você, da pessoa que tá ali, tem uma, acho que é a... Esqueci o nome da atriz agora. Mas é uma das personagens lá, ela tem um fetiche por presidiário lá na série e Olha no aí. Tremembé aborda um pouco disso justamente para mostrar esse lado, né, de pessoas que acabam de certa forma, como você falou, romantizando, porque é aquilo, né? Até acho que o maior problema assim que eu vi, de certa forma, um problema assim entre aspas da série do Tremembé não foi nem na série em si, mas sim no material no marketing, Divulgação. divulgado. Antes dela mesmo lançar, sabe? O próprio subtítulo, se eu não me engano, é Tremembé, a prisão dos famosos, algo assim, né? Isso. Isso. E acho que isso já é algo que é aquilo. A gente falou, o cinema, a televisão, a gente está falando de um negócio, de uma indústria. Se a indústria vê que existe uma grande massa, uma galera que existe interesse de uma parcela altíssima de público para esse tipo de história, eles vão querer se aproveitar, né? De certa Exato. forma. Sim. Então, acredito que. Só que aí eu acho que é o que eu falei. Leva para esse lado de a prisão dos famosos.
é um título, de certa forma, que é para chamar a atenção, né? Justamente, eu acho que para pegar um pouco dessa parcela da população mesmo que vai consumir O aquilo e tudo público, né? mais, do público ali que vai consumir. E trazendo pro lado do, como você falou, dos influencers também, cara. Eu queria ouvir, na verdade, de vocês antes, a opinião, o que que vocês acham do lado já trazendo, né, fazendo esse gancho que você fez aí. Perfeito. Eu passo a bola para Michelle. Eu Sim. acho Não, eu muito penso, curioso, né? eu te ouvindo aqui, né, Maíra, eu acho que vem muito de questões inconscientes mesmo. Como você usou o título do livro ali, Homens Maus Fazem o que os Bons Gostariam de Fazer, ou, né, Sim, sonho. Aham. sonham fazer ali. Eu acho que é muito nesse sentido. E essas 2 semanas, né, que a gente vem falando mais, essa série está sendo mais divulgada, eu já recebi pacientes dentro do consultório que vêm com sonhos em cima do que assistiu ali, Olha só. né? Então, depois que eu assisti a fulana de tal, ali eu sonhei, né, esquartejando o marido, né, e a dificuldade de falar sobre isso mesmo. Porque, como assim? Eu assisti algo, né, e ali se mobilizou, como assim? Aí se formos pensar, um sentido também muito da mulher, toda mulher já sofreu algum tipo de violência ao longo da vida, né, ainda que não tenha sido física, outras mulheres verbal, psicológica, enfim, algum tipo de violência nós mulheres já sofremos ao longo da nossa vida. E o que levou aquela mulher a tomar aquela decisão, né? E não bastava se proteger, então ali precisava, né, algo tão macabro, né, de um esquartejar. Então, e aí alguém assiste aquilo, né, vai dormir e sonha com um processo. Não, peraí, eu desejo isso. Então é algo que causa uma questão muito inconsciente mesmo e que é um material para a gente na análise maravilhoso de autoconhecimento mesmo e que a gente pode olhar para isso, pode e deve falar sobre isso, né? Vamos abarcar que, como a gente está falando aqui, o ser humano é integrado, né? Ele tem o seu lado bom, ele tem aquele aspecto ali que aí falando das blogueiras e tudo, Sim. né? A gente monta um personagem ali para ser visto, o que o outro quer ver sobre mim, né? O que vai atrair o outro, mas também a gente tem os aspectos da raiva, da maldade, da inveja, né? Então tem todos esses outros aspectos que nessas séries, né, demonstram, exploram esse conteúdo e que as pessoas, por talvez no seu dia a dia ali não darem conta de pensar e olhar para si, acabam projetando e vivendo naquele momento de assistir a série, o filme, né? Eu acredito também, Maíra, que muito disso a gente está falando de escapismo, de certa forma, né? Sim. Às vezes a gente precisa dar uma desligada. E, querendo ou não, o ser humano tende muito a isso, né? A arte está aí muito para isso, como forma de escapismo, cinema, televisão, no geral. E já fazendo o gancho também, mais uma vez, com todo esse lado das redes sociais, dos influencers, das blogueiras, também é uma forma de escapismo, óbvio, de certa forma diferente, mas eu acho exatamente isso, Michele, de você se ver ali, acompanhar de certa forma a vida do outro ali, né? Esse interesse de querer estar vendo, estar acompanhando aos poucos, por mais que às vezes seja uma maquiagem ali que você está vendo, né? Tipo, a gente vê Sim. Os os recortes, influencers, né? os recortes, Uhum. exatamente. A gente tem um recortezinho e a gente acha que tá vendo a vida por completo da pessoa, das blogueiras, da Virgínia, que seja. É, então acredito que eu vejo muito por esse lado do escapismo mesmo, da comunidade mesmo, das pessoas, do público que consome esse tipo de conteúdo. Óbvio, são públicos diferentes, né? Às vezes não, mas querendo ou não, se a gente está falando de geração, é, seria de certa forma públicos diferentes, mas ali na mesma faixa etária, eu diria, né? A mesma geração ali, é o pessoal que acompanha a Virginia e tudo mais. E querendo ou não, esse boom das séries de True Crime tem uma parcela muito grande de jovens também, né? Assistindo, Isso. consumindo. E aí eu queria problematizar um pouco isso. Eu estava conversando com a minha sobrinha e pré-adolescente, pasmem, perguntei o que que ela achava da Virgínia. Eu gosto da Virgínia. Uhum. E aí eu falei, mas por que que você gosta, né, da Virgínia? Vamos Por quê? conversar, né? Vamos conversar sobre os valores e tal.
Se o nosso cérebro tem esses neurônios espelho que fazem com que a gente pense que a gente está vivendo aquilo, a vida do outro, será que a gente não se perde nessa consciência de que o que está sendo mostrado realmente não é a realidade? É só um recorte? Será que para uma criança, ela estava. Uma outra criança estava me falando sobre, eu acho que é rancho, são esses Rancho reality Maia, né? Rancho do Maia. esses reality shows que estão acontecendo, que Aham. jogam vários influencers, Sim. e esses influencers ficam fazendo os seus aniversários, aniversário de R$ 500.000. E Ah, aí a criança fala, naturaliza isso aí, eu também quero um aniversário assim. Se ela pode, eu também quero. O que que ela precisa fazer para ter esse dinheiro? E aí banaliza todo um caminho mais realista da vida, né? Como é que Sim. você visualiza isso, E Michele? aí é o grande risco também ali, justamente de como eu vou assistir aquilo, né? Ainda mais se a gente for pensar numa adolescente, uma criança ali, né? Em relação a essa crítica ao que está sendo passado, Exato. né? Eu gosto de usar uma frase assim, que a gente tende a imaginar que a grama do vizinho é mais verde, mas porque aquela grama, às vezes, ela é falsa, né? Ela é total. um terreno sintético ali, né? Ela não é real. E o risco de assistir nesse sentido é justamente de não ter essa crítica, então eu volto para minha autoestima, né? Peraí, por que que eu não consigo? Né? Por que que fulano de tal com 22 anos é milionário e eu aqui nos meus 40 não consigo sobreviver do meu trabalho, Você se compara, né? Então né? começa uma comparação que vai É. gerando uma insatisfação, uma baixa autoestima e isso às vezes acaba ocorrendo ali questões de saúde mental mesmo, né? Ansiedade, estresse, aí começa a subir o cortisol, né? Processos depressivos envolvendo, baseado nessas comparações. E aí não é só o blogueiro, não é só o reality show ali, né? É o colega que senta do lado na sala de aula, é o vizinho, né? É o outro, a figura desse outro ser humano ali, né? Michele, eu tenho uma pergunta. Você, como profissional dessa área, assim, você acha que teve um aumento, assim, tipo, depois desses booms de influencers e tudo mais? Querendo ou não, hoje em dia, todo mundo tá no digital, né? Todo mundo tá com isso daqui, No todo mundo tá celular, conectado, tá online. sim, Então, a gente está sempre acompanhando e vendo, e justamente, exatamente isso que você falou do comparativo, de certa forma, como sim. que isso afeta, por exemplo, os seus pacientes, assim, de certa forma, sabe? Tipo, Não, como é que tu esse observou esse comportamento? é gritante. Nos últimos anos, é gritante o sofrimento das pessoas em torno do celular, Aham. né? E aí é o uso compulsivo, né? O encharcamento de dopamina no Total, cérebro, É. nossa. né? Aquela necessidade. Então, a pessoa está aqui, está olhando, aí desliga, fecha. Aí, dali a pouco, vai de novo, só para ver se É. está atualizado, para ver o que surgiu. Nada mudou, né? E quando a gente faz essa retirada, então, muito do uso compulsivo, né? Porque a área afetada do cérebro é a área da dependência, do vício mesmo. Uhum. Então, quanto mais você tem, é aquele ciclo, mais eu quero. E que, se formos pensar, é o próprio ciclo da fofoca, do saber da vida do outro. Sim. Porque uma fofoca solta, algo jogadinho ali, fulano Aham. aconteceu isso, não gera engajamento. Né? O que vai gerar engajamento é o que vem depois. Mas É. eu preciso saber mais, eu preciso te contar um pouquinho mais para você querer saber mais. Tem que ter desdobramento, tem que ter as cenas dos próximos capítulos, Total. né? Sim. Então é muito nesse sentido. E dentro do consultório, a gente vê sim um aumento muito grande de pessoas com uso compulsivo, sofrimentos, em cima das próprias séries, né? Porque vem ali o capítulo seguinte, o episódio seguinte, então perdem a noite, né? Aham. Assistindo 20, 30, perdem a vida nesse sentido, né? Então Sim. gera sim o sofrimento em saúde mental e que tem aparecido cada vez mais dentro do consultório. Caramba. Fora que antes os parâmetros do que faziam a gente pensar na vida, em ter propósito, era o nosso sobrenome, Sim, era a escola, né? Era a igreja, eram os valores da família. Agora é o influencer. sim. É essa comparação que eu faço com a pessoa do Instagram que está viajando para Dubai. Você não sabe como é que ela está viajando, o que que ela fez para conseguir esse dinheiro, se ela tem Aham. realmente esse dinheiro, mas é essa referência que eu uso para decidir o que eu vou fazer
da minha vida. E aí a pessoa, ela se esvazia num sentido tremendo, né, Michele? Sim. Sim, que aí é justamente esses riscos, né? O malefício desses excessos, do uso não consciente da rede social, do acesso, de Isso. tudo isso. Então, aqui a mensagem, eu acho que a gente deixa é que se comparar com o outro, viver a vida do outro de forma assistida, é inevitável. É do Sim, ser humano, é instintivo. Mas a gente pode fazer algo sobre isso, né? A isso. partir do autoconhecimento, da consciência. E o que que você dá de dica para os responsáveis, para os pais, né? De Sim. qual é o limite, como ajudar não no cerceamento, mas num cuidado de acesso a esse Sim, é material. que aí é justamente a gente pensar também a construção desse limite, né? Dos trilhos, eu digo, que linha é essa? Onde a gente tem que ficar? Nem o 8 nem o 80, porque se vamos pensar até a própria ideia da comparação, a comparação ela é importante também, né? Nesse sentido mesmo, de uma comparação de eu me inspirar no outro, de eu me Isso, motivar, com como o certeza. fulano fez para atingir aquele sucesso. Deixa eu entender da onde ele saiu, como é que ele construiu. Ah, então ele teve ajudas, ele teve suportes que eu não tenho na minha vida. Então, deixa eu estudar esse outro aqui. Esse aqui parece mais a minha história de vida, me motiva, né? Ou me causa inveja também, né? O que que eu vou fazer com esse material? E no outro sentido, de eu olhar então e olhar aquele que está menor que eu, né? Está pior que eu, e me dá aquela sensação bem narcísica mesmo de Aham. bem-estar. Né? Então, aquele ali tá pior que eu tô melhor, tá? Né? Tem esse Sim. aspecto na mente humana. E o grande desafio é a gente entender, então, no caso, você fala sobre dicas para os pais, né? De adolescentes, né? Que estão tendo um acesso muito maior, até crianças ali no final da sua infância, é justamente acompanhar. Eu acho que a grande ideia é a gente acompanhar e ter esse canal de comunicação aberto para saber o que, que o outro está pensando, porque o pai pode falar uma coisa dentro de casa, a mãe está ali, né, um contexto levantando os seus valores familiares, a história de vida, mas na escola ele tem acesso a outros tipos de culturas familiares, os amigos, né, um professor que vai ali e faz um comentário, coloca alguma coisa que tem as suas ideologias, tem a sua percepção, a própria religião, né, que vem com essa questão muito ideológica também, então conseguir ter esse canal de comunicação aberto com o filho, com o adolescente ali, para saber o que ele está pensando e debater. Não tem como a gente dizer é assim, é assado, é frito, é cozido, né? Mas conseguir compreender o que, que o outro está entendendo, está pensando e refletindo em cima e questionar. Eu acho que as perguntas são mais importantes ali do que as próprias respostas, né? Perfeito. Ter o acesso ao que o outro está pensando. E, em cima disso, construir. Não temos o processo, o caminho pronto, né? E quando a gente tem o... Recentemente, né? Houve, eu acho que um dos últimos rebuliços aí que deu na internet recentemente foi em relação a pais que já meio que criam os filhos para serem influencers ou criadores de conteúdo, né? Exatamente, Sim, sim. Teve sim. todo esse lance do Felca e tudo mais, e que Uhum. ele também bateu de frente com Levantou. isso, né? Uhum. Levantou essa pauta que eu acho muito importante também, que aí já bate um pouco também, bastante na verdade, com o que a gente está falando. Que Uhum. aí eu acho que é o caso mais extremo ainda, né? Que é você, de certa forma, criar o seu filho para assim, já tá desde pequeno inserido nesse universo que a gente sabe que muitas vezes é muito nocivo, de certa forma, né? E assim, o que acontece com a mente de uma criança que cresceu com essa exposição, né? Sim. Isso em relação a crianças que realmente se tornaram influencers ou que são criadores de conteúdo. Óbvio, existem casos que são saudáveis, que são realmente ok e tal, que você vê é um conteúdo mais infantil, mas essa pauta que foi levantada, muitos casos que apareceram, né, que tiveram uma luz em cima, eram casos que eram um pouco problemáticos, né, de certa forma, alguns de exploração mesmo, e o que acontece com a cabeça de uma criança, tipo, depois de adulta, quais são as sequelas que ela pode ter com essa exposição na internet, né? Porque existe um mundo pré-internet. Eu acho que eu ainda sou da geração que ainda pegou um pouco dessa fase,
onde a gente ainda não estava 100% conectado ali no digital. Mas a gente está vendo uma leva atual dessa nova geração mesmo, que já nasceu com isso daqui, Sim, né, de certa forma. Já sim. nasceu com internet, já nasceu com computador, coisa do tipo, e já nasceu vendo esse tipo de conteúdo. Então, acho que se a gente que está sentindo agora já o impacto do digital, nós, né, adultos e tudo mais, o que acontece com a mente de uma criança depois de adulta que cresceu com isso e viveu isso, né? E isso a gente vai descobrir ainda, de certa forma. Sim, Perfeita, perfeita colocação. Eu estou lembrando do que a gente já soube sobre a vida do Michael Jackson, da Xuxa, sim, né? sim. Agora, imagina, isso não é novo, só que Uhum. o que é novo é o impacto no cérebro, nas funções cognitivas, na regulação Sim, emocional da tecnologia. Então, a gente isso. está criando ali o que é um padrão que não é novo, mas já aumentando algumas camadas de impacto de problemas que nós já estamos visualizando e lidando com isso, principalmente na Isso. clínica, né? E é inevitável, né? É A questão não inevitável. tem como privar, não tem, Não tem ah, para não onde vou fugir, dar. né? Não, é inevitável. A É. questão É, é como administrar isso. como E administrar. aí, até como dicas, né? Você estava falando sobre os pais, para cada um mesmo. Se questionar, colocar. Sabe aquela ideia ali das forças internas e tentar. Se combater no sentido do uso mesmo. Então, eu vou colocar aqui para ver quantas horas por dia eu passei no meu Instagram, na minha rede social, no meu WhatsApp. E peraí, foi demais. Então, amanhã eu vou tentar fazer diferente. Ou então, não, estou me vendo muito ansiosa. Então, eu vou me É, distanciar um pouquinho do celular. Final de semana, né, vou me dar o off. Eu acho que é muito nessa ideia de fazer esses questionamentos internos e partir para a prática mesmo, né? sim. O quanto você só lembrei de uma coisinha que eu queria colocar, você falou sobre os escapismos, né? Uhum. O quanto, de repente, eu estou nesse excesso do reality show, o excesso de tentar entender, é de férias com ex, é casamento às Sim, cegas, é Big Brother, é a série, né? A fazenda. Fazenda. Então, o que que eu estou querendo, tentando não enxergar das minhas próprias preocupações? Né? O que está sendo tão intolerável dentro da minha vida, diante do meu cotidiano, que eu tenho a capacidade de poder transformar, mas que eu preciso perder tanto tempo assistindo isso e tendo a raiva, o gozo, né? O prazer ali dentro dessas séries todas. Então, eu acho que é muito dessa forma de ver o inevitável e se questionar mesmo, né? Perfeito. Agora, Vini, como filmmaker, o que que você visualiza em relação a tendências? Você tem uma visão otimista da sociedade em relação a essas produções ou, né, o nosso comportamento humano de consumo? Assim, Maíra, eu acho que eu tenho uma visão um pouco otimista, sim, de certa forma. Por mais que eu ainda tenho o meu lado pessimista ali de leve em relação, porque é aquilo, é como a gente falou, é muito pessoal, né? Como a certa, sei lá, como a gente é atingido com determinada obra, é muito particular. Então, algumas coisas a gente não tem controle sobre isso, sobre o comportamento e tudo mais. A gente trabalha muito isso, análise de padrão de comportamento em marketing mesmo, né? E assim, eu acho bom essas produções existirem de certa forma, porque, querendo ou não, movimentam o mercado, movimentam a indústria. Eu acho que a parte ruim em relação a isso tá mais ligado a querer fazer só porque dá view, ou então só porque vai dar audiência, que seja público e tudo mais, sabe? Mas assim, fazer porque colocar a carroça na frente dos bois mesmo. Isso ser em primeiro lugar do que a obra no geral, sabe? Eu, como filmmaker, tenho muito isso na minha cabeça. Isso, assim, levando já para outros tópicos em relação à inteligência artificial, como isso afeta a arte e tudo mais. Já é outro debate. Nesse lado, eu já sou um pouco mais pessimista, de certa forma. Mas acredito que, assim, o interesse é muito grande. Tem muita gente realmente que a gente, como a gente falou, é algo que é do ser humano mesmo, né, gente? De você estar ali querendo ver e consumir aquilo. Eu acho que o escapismo, ele de certa forma, é, pode ser prejudicial, quando O em excesso, né? excessivo, né, excessivamente falando. Mas ele também é importante
quando se trata da arte, pra gente relaxar um pouco, né? De certa forma. Por isso que eu evito um pouco de ver coisas tão pesadas assim. Por exemplo, True Crime. Eu acho que tem algumas coisas que são pesadas demais e aí e isso, querendo ou não, consome um pouco da gente, né? A gente fica um Sim. pouco desgastado com aquilo. Como a gente falou, isso até falando sobre o digital, sobre o celular e tudo mais, aquele momento que você dá um tempo do celular, sei lá, vai para um sítio ali, vai curtir o final de semana e tu dá uma desligada, fica completamente offline. Pô, é uma delícia. A gente se sente melhor, né? Com isso também. Então, eu tenho muito isso, eu tenho muita dessa filosofia, assim, eu parto muito disso eu me afeto bastante com o que eu estou consumindo, de certa forma. Então, acho que tem que ter um pouco desse cuidado e você mesmo se conhecer, de certa forma, para saber aonde que aquilo é bom, aonde que aquilo é só uma descarga de dopamina que teu cérebro está consumindo, né? Você precisa estar vendo ali o tempo inteiro, rolando o TikTok ali, ou então assistindo alguma coisa. Acho que tem que ter um meio termo ali, de certa forma. Isso. O Agora, equilíbrio, né? Acho que o grande exatamente. segredo é o equilíbrio, né? Como tudo na Exatamente. vida, né? Agora, Isso. Michele, existe um impacto para além do uso da tela, né, que a gente falou, mas o impacto na assimilação constante de assuntos macabros, de séries, true crime. Você visualiza o impacto disso na clínica, na pessoa que assiste muito filmes de terror ou séries de serial killers, Sim. Então, Maíra, eu tenho casos, né? Eu acho que 2 casos específicos, né, que as pessoas consomem, têm o seu prazer ali, justamente eu acho que desse lugar seguro, de estar vivenciando aquilo, só que pessoas com histórias de vida dramáticas também, nesse sentido da violência, né, e aí a gente identificou, e é interessante porque isso não aparecia nas sessões, a gente vinha falando da história de vida, vinha falando, e em determinado momento do acompanhamento, a gente identificou que essas 2 pessoas estavam vivendo muito isso na arte, né? Consumindo, não em excesso, mas à noite chegava ali, com essa ideia de relaxar do cotidiano, assistia um pouquinho e isso ia para a noite. Então, levantava o cortisol e foi a ideia do dano secundário, né? Então, gerou ali sinais, né, sintomas de estresse pós-traumático mesmo diante das próprias, como gatilho, né, gatilhos para essas experiências pessoais passadas e que aí a gente optou, não, vamos lá, que eu trabalho através da psicanálise, mas vamos optar aqui por uma medida bem comportamental, tentar tirar um pouquinho esse conteúdo, consumir outro tipo de conteúdo antes de dormir, vamos ver o efeito disso e com resultados excelentes. Né, resultados rápidos, de 1 a 2 semanas, a gente conseguiu ver benefício nesse sentido. Então, tem sim, para além, né, da questão ali mais rasa, né, questões mais profundas que são tocadas nossa, nesses conteúdos. o que você está falando é tão importante, porque o trauma, ele vai pedir repetição, né? Isso. Ele vai, as pessoas que guardam traumas e traumas intensos, o cérebro, ele vai procurar repetir para Isso, tentar fazer um fechamento que não foi feito por conta exatamente da cisão, né, isso. diante da situação traumática. Então, olha a importância de a gente sempre se perguntar o porquê das coisas. Por que Sim, eu estou consumindo esse material? Por que eu isso. estou tomando essa decisão? Por que eu estou vivendo isso? Por que toda vez que quando eu chego em casa eu fico colado nas séries? Por que eu tô. Esse Isso, porquê faz a gente chegar na origem e é só isso, assim que a gente consegue, né, isso. dissolver essas armadilhas mentais. Olha, esse assunto é tão bom, gente. Eu ficaria aqui, ó, com vocês horas e horas e horas. Que Adorei. Dá para delícia, não desenrolar é? até. Não é? Olha só, várias Horas, caixinhas. sim. Vocês vão ter que voltar aqui, não tem jeito. Poxa, Vamos Últimas na sim. hora. palavras, Michele. Maíra, eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Adoro poder compartilhar um pouquinho, falar de outros assuntos, né, mais descolados, mas com muito conhecimento. E aquela
aquela ideia, né? Eu acho que a informação, seja ela da fofoca, seja ela de saber da vida do outro, ela trabalhada gera conhecimento, e conhecimento é poder. Então, é isso Total. aí. Muito obrigada. Nossa, eu que Obrigada, Vini. agradeço. Conhecimento é poder. Olha essa informação. Isso. Últimas palavras, Vini. Pô, maravilhoso, maravilhoso, Maíra, de verdade, um prazer. Muito obrigado também pelo Aham. convite, Michelle, de estar aqui, Maíra também por receber aqui a gente. Achei incrível, de verdade. Um abraço também pro Dani, né? O Sim, Dani, Valentim. Dani Valentim do Farrapo, que foi também o que fez a ponte aqui Indicou. entre eu e a Michelle. E aí eu tô Que aqui hoje, massa. mas é isso, gente. Um prazer, tamo aqui. Pode convidar. A gente aparece, vamos conversar mais aí sobre outros Maravilha. assuntos e é isso. Maravilha. Eu acho que o que a Michelle falou, né? O conhecimento é poder e a gente está aqui para plantar a sementinha, né? E Isso. para fazer a pessoa que está conectada com a gente refletir, pensar, estudar, ler, sair só das legendas e das manchetes do Instagram e do TikTok, aprofundar conhecimento científico e conhecimento de si mesmo. Então você já sabe. A gente fez a nossa parte, agora é com você. Inspire-se e transforme-se.